Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês com algo que surgiu. Eu estava ontem fazendo uma tradução simultânea de um encontro com o David Hoffmeister, que é esse professor de um curso em milagres. Até inclusive posso colocar o link aqui, né, para vocês se quiserem ouvir a gravação desse encontro. Foi um encontro muito, assim, foi maravilhoso, muito, como é que eu posso dizer, esclarecedor, né? O tema do encontro era abraçando o momento presente. E aí uma das coisas assim que surgiu nessa conversa que para mim pegou assim foi quando ele disse que a gente tem o costume, e aí eu me identifiquei prontamente com isso, que a gente tem o costume de querer analisar qual é a motivação das outras pessoas para elas terem o tipo de comportamento que elas têm, né? E eu me flagro muitas vezes fazendo isso, pensando assim, nossa, mas por que será que o fulano fez tal coisa ou falou tal coisa? Ah, eu acho que o motivo dele é tal coisa, eu acho que ele estava pensando isso, eu acho que ele estava querendo alcançar tal coisa. E percebe que isso tudo é muito assim, infrutífero, porque como eu vou saber o que, que o outro estava pensando, qual a motivação do outro, né? Isso tem a ver também, assim, ultimamente eu tenho conversado com uma pessoa muito querida e a gente tinha muitos conflitos, assim, né, no passado. E agora a gente voltou a se falar e aí eu tava falando pra ele, assim, que eu gostaria muito, sabe, de todas as vezes quando eu não tenho certeza, de perguntar o que você quis dizer com isso, né? Ou assim, qual a sua intenção a falar tal coisa, ao fazer tal coisa, porque eu não tenho como saber, eu tenho como imaginar, né? E aí, assim, o exercício mesmo, que eu acho que é muito legal da gente fazer, é a gente começar a se relacionar com a realidade, não com a nossa imaginação. E isso começa, assim, na verdade, em vários aspectos, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, toda vez que a gente estiver tentando imaginar, ou tentando entender, tentando como é que eu posso dizer assim, pressupor qual a motivação do outro, por que, que o outro está fazendo determinada coisa, a gente foi pro ego, ou seja, porque a gente saiu da nossa única função. Qual que é a nossa única função? Conhecer o conteúdo da nossa mente e perdoar o conteúdo da nossa própria mente, né? Então, se a gente continuar olhando para fora, buscando, querendo entender a mente do outro, a gente está fugindo do único lugar que, como eu estava falando no vídeo anterior, pode realmente nos proporcionar essa verdadeira liberdade, né? Então, e além disso, além da gente ficar analisando os outros, porque isso é muito comum, pelo menos para mim, né? Eu fico sempre pensando e é muito interessante porque a gente está sempre interpretando o passado, porque talvez até o outro tenha naquele momento tido algum pensamento, sei lá, enfim, X, mas 5 minutos depois ele já está em um outro estado mental e ele já teria feito uma outra coisa completamente diferente, né? E por isso a gente tem essa dificuldade de lidar com o presente da pessoa. A gente traz todo esse passado para nossa conversa, traz todo esse passado, né, para o que a gente chama de presente e a gente fica reencenando o passado, na verdade, porque a gente já trouxe toda essa nossa interpretação. Mas além disso, a gente também fica analisando a nossa própria mente, a gente fica analisando a nossa própria história, por que, que eu faço isso? Aí a gente vai tentar achar motivos na infância, não, eu faço isso porque a minha mãe, e aí a gente de novo vai voltar para o passado, e é por isso que a gente tem uma dificuldade, assim, todas as frentes espirituais de autoconhecimento estão falando do momento presente, né? Mas a gente tem muita dificuldade, porque a gente vai buscar o raciocínio, a motivação, o motivo, a gente vai buscar tudo lá atrás, no passado, a gente tenta trazer para isso que a gente chama de presente, que não é presente, a gente não vive o presente, porque a gente está sempre olhando para o que acontece lá atrás, ou está sempre tentando planejar o futuro, a gente não consegue estar no momento presente, né? Então, eu queria fazer essa reflexão também, porque muitas vezes a gente cai na armadilha, e eu sou uma delas, de tentar achar a moral da história para todas as histórias que a gente vive. Só que as histórias, elas não são fechadas, elas não têm, né, como um conto de fadas, e aí foram felizes para sempre. Ah, entendi, então o príncipe tinha que conhecer a princesa para ele ser feliz para sempre. Só que a história, ela continua, né, então ela é uma coisa
como é que eu posso dizer? Ela é algo que está em movimento ainda, então ela não tem uma conclusão. Eu não preciso chegar à moral da história e tentar entender e tornar essa história uma narrativa no sentido de que, agora eu adquiri esse aprendizado. Porque, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente começa a fazer isso, a gente está estreitando a nossa mente. Por quê? Porque a gente está se fixando em um conceito, se fixando em um entendimento, em uma moral da história, daquilo. Então eu já nem vou mais, porque assim, eu já vou parar de olhar para aquilo com os olhos curiosos, que são esses olhos, né, que nos abrem para a sabedoria, no sentido de que a gente vai olhar para tudo com uma mente de eu não sei para que isso serve, eu não sei a razão disso ter acontecido. Essa que é a verdade, a gente não sabe, mas ao acreditar que nós sabemos, aí justamente a gente perde esse momento presente, a gente perde o aprendizado que a gente diz ter entendido através de analisar o nosso comportamento, analisar a nossa fala e principalmente analisar a fala do outro, né? Então, eu queria trazer assim essa reflexão, se você, assim como eu, anda muito ocupado em pensar o que as outras pessoas estão pensando, então fica aí a dica que isso é um artifício do ego para fugir, né, da nossa própria mente, para fugir daquilo que é o único caminho que vai realmente nos libertar. Então, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.